nome é Daiane Marques, sou jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. Você pode assistir todo o conteúdo utilizando os seus óculos de realidade virtual. A entrevista hoje é com o especialista Alexandre Ramos Coelho sobre a nova Rota da Seda, conhecida como Belt and Road. Muito obrigada pela sua presença, Alexandre. Antes de nós iniciarmos, eu quero falar sobre o currículo dele, que é impecável, né? Ele é secretário do Comitê de Estudos Asiáticos e do Pacífico International Political Science Association. É pesquisador dos núcleos de comércio e investimentos internacionais e direito global da FGV São Paulo. Coordenador de pesquisa do Observa a China, mestre em Direito e Desenvolvimento Econômico e Social pela Escola de Direito da FGV São Paulo. Especialista em Geopolítica pelo Instituto de Geopolítica de Genebra, Suíça, e em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com extensões em Relações Internacionais e Política Mundial pelas universidades Harvard e Sciences Po. Doutorando em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, e entre 1996 e 2012 atuou como assessor jurídico no mercado financeiro, tendo assessorado neste período o Bank of China Brasil, entre outras instituições financeiras. Seja muito bem-vindo e desde já agradeço a sua participação. Obrigado, viu, Daiane? Eu gostaria, antes de nós iniciarmos com a primeira pergunta, né, sobre a Belt and Road, é importante deixar aqui, né, registrado que as opiniões expressas não refletem ou refletirão necessariamente as opiniões ou entendimentos das instituições às quais, né, o nosso especialista Alexandre é afiliado. Obrigado. Obrigado, Daiane. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria, antes, né, falar um pouquinho sobre a Rota da Seda, né, os seus principais objetivos. Eu gostaria que o senhor falasse assim, brevemente sobre a origem da rota. Aliás, o nome ele carrega todo um simbologismo, não é mesmo? Isso, exatamente. A nova Rota da Seda, como a gente conhece hoje, como ela é denominada, enfim, liderada pela China desde 2013, esse nome vem da Rota da Seda, da antiga Rota da Seda, que ia, você pensando que sai da China, por exemplo, da cidade, você pode imaginar as cidades de Xi'an, na China, enfim, antigamente, naquela época, era a capital da China. Então, percorria todo o território chinês, passando pelo Oriente Médio, passando pela Turquia, enfim, que liga a Europa ao Oriente, chegando até a Itália, na Europa, né? E nisso ela era, na verdade, uma grande rota de integração social, cultural e de comércio, né? Diferentemente da atual nova Rota da Seda, a atual nova Rota da Seda ou Cinturão, ou Iniciativa Cinturão e Rota, desculpa, como a gente pode dizer em português, ela é muito mais focada em investimentos em infraestrutura, em projetos de infraestrutura, né? Esses projetos de infraestrutura têm como base justamente promover o comércio, né? Então, hoje você tem investimentos maciços quando a gente fala por parte da China, né? Quando na verdade é por meio dos bancos de fomento chineses, e por meio de, às vezes, até emissões de títulos de dívida corporativa ou títulos de dívida governamental feitas pelo próprio governo chinês perante o mercado de capitais para financiar a atual Rota da Seda, né? Posso até dizer os países hoje, mais ou menos, enfim. Diferentemente da anterior, nós temos hoje dois caminhos, né, da nova Rota da Seda. Por terra, que faz basicamente o mesmo caminho da antiga Rota da Seda, inicialmente, né, que pega os países do Oriente Médio, sai da China, passa pela Ásia Central, pega o sul da Ásia, Sudeste Asiático, países do Sudeste Asiático, segue em direção ao Oriente Médio, passa, por exemplo, por países como Arábia Saudita e Emirados Árabes, chegando até a Itália, chegando na Europa pelo Mar Mediterrâneo e países do leste europeu.
E você tem a outra rota, que é a rota marítima, que pega, desce pela costa da China, pelas cidades da costa da China, entra no Golfo Pérsico, pega o Oriente Médio pelo Golfo Pérsico, passa construção de portos nessa área, pega a África, né, o norte da África, e chega até a Europa novamente pelo Mediterrâneo. Então essa é basicamente a estrutura da nova Rota da Seda, né? Em termos de países. De países. Ela já vem sendo organizada dessa maneira, né? E ela é somente de livre comércio ou também vai ter, como no passado, eles falavam de estudos, de interação cultural, de pesquisa, né, e ciência? Sim. Muito bem colocado. Por você, foi bom você ter lembrado isso. De fato, não é só a infraestrutura. Nós temos aí o objetivo, né, de acordo com discursos do atual presidente Xi Jinping da China, que inclusive conseguiu um novo mandato aí de mais 5 anos. Recente, né? Agora. Recente, foi agora em outubro, exatamente, foi no 20º Congresso do Partido Chinês. A integração também social, cultural, integração financeira, integração entre as pessoas. Então você tem aí intercâmbio de estudantes entre os países pertencentes à iniciativa Cinturão em Rota e a China, por exemplo. Então você tem estudantes chineses vindo para países da Europa, por exemplo, dentro da estrutura, dentro do que a gente pode dizer framework da iniciativa Cinturão em Rota. Você tem, por exemplo, não só isso, mas você tem também acesso aos satélites chineses, aqueles países que são membros, dependendo do tipo de projeto, você tem acesso à rede de cabos submarinos, né? Então, quer dizer, não é só o projeto de infraestrutura, é que a infraestrutura é o principal projeto hoje, né? Mas com certeza, de acordo com o desenvolvimento da própria China e talvez, entendo eu, nos próximos 5 anos, talvez esses investimentos saiam um pouco da área de infraestrutura e comecem também a ser focados na área de ensino, na área cultural, na área de governança das empresas, na área de meio ambiente e na área social, né? E aí eu gostaria só de colocar mais um pequeno detalhe para que o público não pense que é só que já é bastante os países que eu acabei de citar ou as regiões que eu citei, né? Hoje a iniciativa Cinturão e Rota, ela pega países da África subsaariana e também países até da América Latina e Caribe. Isso. Exatamente. Teve uma inserção dos países aqui da nossa América Latina. Isso. Né? Então, embora esse nome seja a iniciativa Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda, está mais quase que uma iniciativa global mesmo de investimento em infraestrutura e desenvolvimento. Certo. E como será essa captação de recursos, né? A gente sabe que começou, acho que a ideia foi em 2014, salvo me engano, eles querem terminar em 2049, né? Porque é um ano também especial para a China, né? Perfeito. Olha, Porque não é fácil essa captação de recursos, né? Deixando a implementação de uma rota tão grandiosa. Exatamente. Quando a gente fala em termos de recursos, né, são recursos financeiros, a gente tem dados aqui da ordem, por exemplo, no ano passado, em 2021, tá, de acordo com dados do Ministério do Comércio da China, as empresas chinesas, dentro do projeto do Cinturão em Rota, investiu em um ano em torno de 20,3 bilhões de dólares, né? E o Banco Mundial existem estudos aí do Banco Mundial, da própria OCDE, mostrando que os países em desenvolvimento, os países emergentes, necessitam de investimentos vultosos na área de infraestrutura, né? Então, para você conseguir captar recursos, para você realizar esses financiamentos, de fato há uma estrutura, quase como engenharia financeira por trás muito grande. Vamos citar alguns exemplos, né? Vamos pensar aí na construção de uma hidrelétrica lá no Paquistão, né? Como é que foi? Como é que se deu o projeto de financiamento para a construção dessa hidrelétrica no Paquistão dentro do projeto da iniciativa Cinturão em Rota? Houve aí uma joint venture entre uma empresa chinesa, a China Three Gorges,
né, especializada em construção de hidrelétricas. Você teve que entrou com pessoal e tecnologia, né, conhecimento nessa área. O Fundo Especial de Cinturão e Rota, que teve captação aí de investimentos justamente para poder financiar esse projeto. O Banco Chinês de Desenvolvimento e o Banco de Importação e Exportação Chinesa, mais o International Finance Corporation do Banco Mundial, ou seja, o AFC. Então a gente vê aí uma joint venture, uma composição de várias instituições para financiar um projeto de hidroelétrica no Paquistão, né? O governo paquistanês fez uma concessão de 50 anos para o China Three Gorges explorar essa hidroelétrica, né? Essa usina. Os empréstimos foram feitos a juros baixos, não empréstimos a juros de mercado, mas sim a juros subsidiados, em torno de 3%. Né? Alexandre, terá também investimentos privados, de empresas privadas? Boa pergunta. Eu acredito que o mundo está de olho nessa... Sim. Você tem investimentos em empresas privadas, mas, na verdade, os dados, pelo menos, têm mostrado uma maior participação de investimentos de empresas públicas estatais vindas da China, né? A parte de comércio, por exemplo, investimentos em comércio dentro do escopo da iniciativa Cinturão e Rota, vem dos 4 grandes bancos comerciais estatais chineses. O Banco da China, o Banco Comercial e Industrial da China, o Banco da Agricultura da China e o Banco Comercial da China. Os 4 grandes bancos que estão investindo, enfim. E eles investem em empresas, podem ser as empresas estatais, e essas sim pode até contratar empresas privadas onde? Localmente. Vamos pensar como é que funciona, né? Como é que funciona? Exato. Você tem, vamos pensar desde a captação do banco. Por exemplo, um banco como eu estudei, por exemplo, houve uma emissão, por exemplo, de bondes verdes ou títulos verdes na Bolsa de Valores de Singapura. O Banco Comercial e Industrial da China emitiu esse título, captou junto aos investidores internacionais. E aí, o que ele fez com esse dinheiro que ele captou? O banco financiou investimentos de transportes de baixo carbono e investimentos verdes, por exemplo, geração de energia verde por meio de geração eólica, por exemplo, e solar, né? Em diversos países. Esses países que recebem esses investimentos, o governo, ou esse banco, para dizer a verdade, estatal chinês, ele pode repassar esse dinheiro diretamente para o governo, tá? E esse governo repassa para as empresas locais, e aí onde você tem a participação das empresas privadas, ou você tem investimento da empresa chinesa estatal contratando diretamente as empresas privadas, né? Claro, você pode ter garantias soberanas dadas pelo governo. Quais são o que diz essas garantias soberanas dadas por um governo, por exemplo, que está sediando esses investimentos? Olha, se o terceiro, ou se as empresas não cumprirem, por exemplo, com o contrato de construção daquela usina ou de construção da energia eólica, ou seja, das fazendas eólicas, por exemplo, de geração de energia eólica, governo X, vou pagar, por exemplo, garanto com petróleo, garanto com lítio, garanto com cobre. Claro, aí a gente pode até começar a pensar em países sul-americanos. Por exemplo, Argentina, Chile, Panamá, eles acabaram entrando dentro desse formato do cinturão da Rota e da Seda, novo cinturão, nova iniciativa da Rota da Seda. Como, por exemplo, o Chile garantindo, por exemplo, em commodities, né, por meio de cobre, a Argentina por meio de lítio para a fabricação de baterias na China. Entendi. Né? E o Brasil? E o Brasil, E o Brasil muito bem. participa dessa nova Rota da Seda? Olha, então, o que acontece, né? Todos sempre perguntam a respeito do Brasil, mas quando a gente estuda um pouco, por exemplo, no ano passado saiu dados do Conselho Empresarial Brasil-China
que no ano passado houve investimento, se não me engano, de 5,9 bilhões de dólares no Brasil, em 2021. O maior desde 2017. E o que acontece? Quando você vê investimentos dessa ordem, dessa grandeza no Brasil, por exemplo, sem você ter a formalização de um acordo de entendimento, ou de um acordo de cooperação, memorando de entendimento, ou um acordo de cooperação com a China, dentro do framework da nova Rota da Seda, na verdade, muitos especialistas questionam se é de fato necessário o Brasil assinar um memorando de entendimento ou entrar num acordo de cooperação dentro dessa estrutura da iniciativa Cinturão em Rota. Por quê? Porque o Brasil hoje já é, especialmente na América do Sul, na América Latina, o maior destinatário de recursos oriundos da China. Então, por exemplo, você tem empresas na área de investimento de energia elétrica que construíram os linhões que ligam Belo Monte até o Rio de Janeiro, por exemplo. Nós temos grandes investimentos em infraestrutura na área de energia elétrica no Brasil, já independentemente de ter entrado de ter assinado, ou de ter entrado, fazer parte como membro da iniciativa Cinturão em Rota. Pelo que você está me dizendo, precisa compreender aí e estudar, na verdade, os interesses de cada um dos envolvidos, né? Exatamente. Então, vantagens e desvantagens que entraria aqui, certo? Perfeito. Por exemplo, vamos pensar nos países como Angola, investimentos em Angola, ou mesmo no Brasil, né? Por exemplo, Angola faz parte da iniciativa Cinturão em Rota, né? Angola é um grande produtor de petróleo. Então, a China investindo em infraestrutura, por exemplo, em Angola, ela, de certa forma, garante como garantia, enfim, como recurso, petróleo, né? Commodities para a produção doméstica chinesa, né? E ao mesmo tempo tem influência política sobre decisões que às vezes acontecem nas Nações Unidas, enfim, dos países, por parte dos países africanos, apoio, né? Não adianta a gente dizer que não há uma influência geopolítica, porque acaba tendo, né? E os Estados Unidos é ciente disso. Por exemplo, o Brasil, embora não pertença à iniciativa Cinturão em Rota, mas, por exemplo, no caso do Brasil, nós somos grandes fornecedores de grãos e de metais para a China, né? Soja, um dos grandes, nós somos os maiores exportadores de soja, né? Para a China, exato. Então, em termos de vantagens, eu vejo vantagens, primeiro, aproximação política com os demais países, aproximação, garantia de recursos minerais, recursos commodities, maior também garantia de que o excesso de produção na China, talvez a gente, não necessariamente hoje, depois que a gente vê uma certa queda na economia chinesa no primeiro semestre, mas já há dados mostrando uma retomada da economia, mas, por exemplo, quando foi lançado o Belt and Road, em 2013, havia um excesso, houve a capacidade de produção da China. Então, quando a China passa a investir em outros países, ela amplia o mercado consumidor e também o mercado produtor, porque essas empresas chinesas passam a produzir também e a construir nos países destinatários dos recursos de financiamento da China. Então, aí eu acabei de citar uma empresa, que é o China Tree Gorge, no caso do Paquistão, mas você tem outras empresas na área de ferrovia, por exemplo, no caso da Indonésia, que houve um investimento aí para a construção de uma ferrovia de alta velocidade, ligando Jakarta até Bandung, lá na Indonésia. Então são empresas chinesas com seus recursos que acabam produzindo e acabam concretizando os planos da iniciativa Cinturão em Rota. Certo. E para os Estados Unidos, né? Assim, quais são os principais impactos, né, para os americanos nessa nova Rota da Seda? Pois é, né? Quando a gente olha, por exemplo, a América Latina, né, que é a região natural de influência geopolítica dos Estados Unidos, você percebe que você tem países que, especialmente durante o governo Trump, no final do governo Obama e especialmente durante o governo Trump,
você observa que Argentina, Chile, Panamá, enfim, foram países que já celebraram memorandos de entendimento junto com a China, dentro da estrutura da iniciativa Cinturão e Rota. E para a Argentina, por exemplo, é bem interessante. Por quê? Porque recebe financiamento, ela tem problemas de liquidez, então ela, por exemplo, pode pegar e transformar financiamentos em renminbi, inclusive. Ela transforma os renminbi em dólar e acaba tendo dinheiro, enfim, liquidez em seu caixa em decorrência de acordos celebrados com a China. Isso eu estou citando só um foco, um viés, um ponto de vista, enfim. E o que acaba acontecendo do ponto de vista de influência geopolítica? Obviamente acaba perdendo influência geopolítica. Os Estados Unidos perdem influência geopolítica na América do Sul e na América Latina, em virtude, inclusive, da iniciativa Cinturão e Rota. Então a iniciativa Cinturão e Rota acaba sendo um grande instrumento de política externa da própria China. Eu estou citando a América do Sul porque é muito mais fácil da gente entender, né? Mas um grande instrumento de política externa na África, né? Porque os países em desenvolvimento, os países emergentes, estão muito preocupados em como é que eu vou, por exemplo, ter portos ou vou circular a mercadoria que eu produzo aqui, conseguir transportar a um custo mais baixo. A China, obviamente, vai ter vantagens nisso, a gente já falou, mas também para o país destinatário desse dinheiro, dessa produção, desses investimentos. Tanto é a preocupação dos Estados Unidos em relação a isso, que surgiu recentemente o chamado Parceria Global de Investimento em Infraestrutura, liderado pelos Estados Unidos, mas você tem aí a Alemanha, você tem os países que a gente diz, os países do Ocidente, os países ocidentais, que é uma definição, inclusive política, não é uma definição geográfica, né? Tanto é que Sul Global é uma definição política, não geográfica, mas que lançaram aí, parece que em torno de 600 bilhões de dólares, vão ser disponibilizados para investimentos em iniciativas verdes, enfim, em investimentos em transportes de baixo carbono, investimentos na área de ensino, investimentos na área de meio ambiente, enfim, muito menos até voltados à infraestrutura do que é o Belt and Road, mas mais voltados para essa questão da sustentabilidade. Exatamente, em meio ambiente. Enfim, os Estados Unidos liderou. Obviamente, eles não se confundem com o Plano Marshall, né? Tem alguns que podem dizer, mas esse então é um novo plano. Não é um novo Plano Marshall, porque o Plano Marshall era voltado a um bloco econômico específico, enfim, você tinha outras características, né? Tanto a iniciativa Cinturão e Rota quanto essa parceria liderada pelos Estados Unidos tem objetivos diferentes. Até que a iniciativa Cinturão e Rota ela acaba sendo global, como eu disse, né? Pode ver que a gente sai dos países da Ásia, da África, do Oriente Médio, e vem parar aqui no Chile, Argentina, Venezuela, enfim, Panamá. Exatamente. Então, do ponto de vista de geopolítico, os Estados Unidos agora está indo atrás. Para os países receptores desses empréstimos, desses financiamentos, para os países emergentes isso é ótimo. Por quê? Porque ele tem mais uma opção. Para um país como o Brasil, para um país como qualquer país aí da África emergente, por exemplo, para ele é ótimo ter mais uma opção. Se ele tiver vai ter mais essa opção liderada pelos Estados Unidos, para ele é ótimo. Então, do ponto de vista dos países emergentes, essa notícia é muito bem-vinda, né? E vamos ver aí, em termos de influência geopolítica, o que pode acontecer. Mas, por enquanto, se a gente tivesse que dizer quem está na frente sob essa ótica, é a China, né? Com base no Belt and Road. Quer deixar alguma rede? Quer deixar redes sociais onde as pessoas podem encontrar? Eu tenho o meu e-mail, quem quiser tirar dúvidas ou trocar ideias, enfim, é alexandre.coelho@usp.br. Obrigada. Metanews 360, seu jornalismo imersivo.